Capítulo 27. Faz frio lá fora, mas o clima nessa mesa está fervendo. Ah, sim, claro. Claro que sim. Quando eu viro para olhar para ele, as palavras saem desordenadas pela boca contra a minha vontade, e parece que estou agindo e me sentindo como um snob. Jackson inclina a cabeça e ergue uma sobrancelha. Então, tem alguém aqui? Esqueçam o que eu disse sobre agir como um snob. Eu sou snob. Não, digo, sim, digo. Paro de falar, respiro fundo e solto o ar devagar. Não tem ninguém sentado aqui. Você pode sentar se quiser. Ah, eu quero. Ele pega a cadeira e a vira para trás, de modo que, quando se senta, está de frente para o encosto, com o cotovelo apoiado de maneira despreocupada sobre o espaldar. É um jeito completamente ridículo de se sentar, em particular em uma cadeira tão elegante, mas também é super sensual. E isso sempre foi minha criptonita, desde que Moisés de la Cruz fez isso em uma festa à beira da piscina, quando estávamos no 7º ano da escola. Ah, que culpa eu tenho? Tem coisas que me tiram do sério. Mas acho que não sou a única que tem suas fraquezas, porque Macy solta outro som engasgado quando olha para alguma coisa que está atrás de mim. E dessa vez é ainda pior do que o ruído anterior. Desvio o olhar de Jackson por tempo o bastante até ter certeza de que aquele gole de café não vai matá-la. Não é o caso, mas o fato de os outros membros da ordem estarem se sentando com a gente talvez seja a explicação. Como está seu tornozelo? Pergunta Jackson, correndo o olhar sombrios por mim. E sei que isso é uma demonstração de preocupação, mas dá a impressão de ser quase uma carícia. Melhor, obrigada por ontem. Qual parte? O sorriso torto voltou, e dessa vez, quando ele me contempla, a sensação de ser uma carícia é bem mais forte. Mas o simples fato de eu estar intrigada não significa que vou fazer ou dizer o que ele quer. O Eiffel, obviamente. Um dos membros da ordem solta uma risadinha quando ouve a minha resposta, e em seguida olha rapidamente para Jackson, enquanto tenta disfarçar. Jackson apenas revira os olhos e faz um leve aceno com a cabeça, na direção dele. Com isso, o rapaz ri de novo, além de fazer os outros meninos relaxarem também. Obviamente, ele balança a cabeça e mira o outro lado. Mas seu sorriso não se desfaz. Então você está planejando assistir às aulas hoje? Não é uma pergunta, mas respondo assim mesmo. Sim, já estava na hora. Ele confirma com um aceno de cabeça, como se soubesse do que eu estou falando. Qual é sua primeira aula? Não me lembro. Tiro do bolso da jaqueta a grade de horários azul que o tio Finn me deu. Parece que é literatura britânica com a professora McLean. Eu estou nessa turma, diz um dos outros membros da ordem. É um rapaz negro com olhos amistosos e os cachos mais incríveis que eu já vi. Você vai gostar, ela é legal. Ah, meu nome é Mikai. E se quiser, posso ir para a sala com você, para mostrar a você onde é. Macy faz outro ruído engasgado e começo a achar que a morte dela é uma real possibilidade, ao mesmo tempo que Jackson responde. Sim, é isso que vai acontecer. Os outros rapazes riem, mas não entendo a piada. Assim, eu simplesmente sorrio e digo, obrigada, Mikai. Agradeço se não se importar. A minha resposta provoca ainda mais risadas. Confusa, olho para Jackson, mas ele está só balançando a cabeça negativamente para eles. Em seguida, ele se aproxima e diz: Eu a acompanho até sua aula, Gracie. Ele está tão próximo que o seu hálito faz cócegas na minha orelha, disparando calafrios pela minha coluna, arrepios que não têm nada a ver com o Alasca e tudo a ver com o fato de que quero esse cara. E apesar de todos os avisos e do mau comportamento, tenho a impressão de que estou de fato me apaixonando por Jackson Baker. Isso seria... Minha voz vacila e preciso limpar a garganta 2 ou 3 vezes antes de continuar. Isso seria ótimo também. Seria ótimo. Há um toque de humor na voz dele, mas quando nossos olhos se cruzam, não vejo nenhum tom de brincadeira. Também não há aquele indício de frieza típico dele, tanto quanto os cabelos escuros e o corpo alto e esguio. Em vez disso, há um calor, uma intensidade que faz minhas mãos tremerem e meus joelhos fraquejarem. Vamos agora?
A pergunta parece estar sendo arrancada da minha garganta seca. Ele faz questão de olhar para minha bandeja. É melhor você comer agora. Você deveria comer também. Eu pego o pacote prateado na minha bandeja e o estendo em direção a ele. Ele olha para mim, depois para os salgados e de novo para mim. Não estou afim de biscoitos agora. Dessa vez, escuto uma tosse dela, mas não é de Macy, que há pouco parecia estar engasgando. Ergo o rosto na tentativa de descobrir do que se trata. O único membro da ordem que parece ser descendente dos povos indígenas do Alasca. Um rapaz com a pele cor de bronze e cabelos longos e escuros, pretos, num rabo de cavalo. Posso saber qual é o motivo da graça, Rafael? Pergunta Jackson, com os olhos estreitados e a voz suave feito seda. Nenhum, responde ele, mas olha para mim quando diz aquilo com os olhos cheios de jovialidade e um toque de malandragem. Acho que vou gostar de você, Gracie. Logo hoje que as coisas estavam indo bem, ele sorri. Sim, definitivamente vou gostar de você. Não fique lisonjeada, bom gosto não é o forte do Rafael, diz um dos outros, um cara de olhos azuis brilhantes e brincos dourados de argola. Como se fosse o seu, Lian, retruca Rafael. A última garota que você namorou era uma barracuda. Tenho certeza de que isso é um insulto a todas as barracudas do mundo, diz outro dos amigos de Jackson, com seu sotaque espanhol sexy, que faz o R vibrar na língua a cada palavra. Lucas sabe do que estou falando, diz Rafael. Porque o histórico de relacionamento de Luca é tão impressionante assim, infere Jackson com a voz arrastada, entrando na conversa pela primeira vez. A cutucada é tão inesperada, muito parecida com o que estou acostumada a ler nas mensagens de texto, mas não pessoalmente, que não consigo evitar não olhar fixamente para ele. Por outro lado, quase tudo que aconteceu nessa manhã foi inesperado, especialmente a dinâmica entre os membros da ordem. Toda vez que os vi, eles pareciam frios e inacessíveis e bem sensíveis. Mas sentados aqui uns com os outros e sem ninguém além de Macy e de mim para testemunhar, já que Ken e seu grupo deram uma olhada em que estava sentado com a gente e foram na direção oposta, eles agem como qualquer outro grupo de amigos, só que são mais engraçados e muito mais bonitos. Saber que eles têm amigos assim e que podem ser um amigo assim faz com que eu goste ainda mais de Jackson. Jackson percebe que o estou observando e ergue uma sobrancelha questionadora para mim. Eu apenas dou de ombros, como se aquilo não fosse nada demais, e estendo a mão para pegar o meu copo. Em seguida, quase engasgo enquanto Jackson me observa, porque há um desejo ali, um desespero sombrio e devastador que faz minha respiração ficar presa no peito e uma onda de calor toma conta de mim. Ele prende meu olhar por um segundo, dois, e não consigo desviar os olhos, porque há algo tão bonito e tão devastador no vazio deles quanto no calor que emanam. Após certo tempo, no entanto, eu me forço a baixar os olhos, principalmente porque, se eu não fizer isso, receio que vou acabar fazendo alguma coisa idiota, como me jogar em cima de Jackson na frente da escola inteira. Afastando os olhos dele, eu me forço a prestar atenção à conversa que está acontecendo ali perto, bem a tempo de ouvir Luca dizer: Ei, como eu ia saber que Andy era um demônio sugador de almas? Porque eu disse para você que era? Responde Mikai. Sim, mas achei que fosse só sua opinião. Você nunca gostou dela? Porque ela era um demônio sugador de almas, responde Lian. Que parte você não entendeu? O que eu posso dizer? Diz Luca, dando de ombros. O coração quer aquilo que o coração quer. Até que aquilo que o coração quer tente matá-lo, provoca Rafael. Às vezes, até mesmo nesse caso. As palavras são baixas, ditas pelo rapaz de aparência assustada, que está sentado à direita de Macy. É sério, Barian, diz Mikai, frustrado. Por que você sempre tem que acabar com o clima da conversa? Eu estava só fazendo uma observação. Sim, uma observação deprimente. Você precisa ser mais positivo, cara. Barian simplesmente olha para ele com os lábios retorcidos em um pequeno sorriso, que faz ele parecer a encarnação moderna do poeta que tem seu nome. Louco,
mau e perigoso de se conhecer. A famosa citação de Lady Caroline Lamb passa pela minha cabeça, mas eu não estou concentrada nos cabelos negros e ondulados de Byron e nas covinhas em seu rosto quando penso naquelas palavras. Não. Na minha cabeça, aquilo é tudo sobre Jackson, com o rosto marcado pela cicatriz, os olhos frios e o sorriso que beira a crueldade. Pelo menos metade do tempo. Definitivamente mal, definitivamente perigoso. Já no caso de louco, não sei ainda, mas alguma coisa me diz que vou descobrir. Quando penso nele dessa maneira, fico imaginando o que diabos estou fazendo, contemplando como me sinto. Afinal de contas, em San Diego, um cara sombrio e perigoso nunca foi o meu tipo. Por outro lado, talvez isso acontecesse porque nunca esbarrei com um de verdade quando estava na Califórnia. Já aqui no Alasca, bem, só estou dizendo que há um motivo pelo qual metade das garotas nessa escola se joga aos pés de Jackson. Além disso, há muito mais nele do que se vê na superfície. Não importa o quanto seja irritado. Ele sempre foi gentil comigo, mesmo naquele primeiro dia, quando agiu como um babaca. Ainda assim, nenhuma das suas ações fez com que eu me sentisse desconfortável. E ele certamente nunca me machucou. Para todo mundo, ele pode ser tão perigoso quanto Macy me preveniu. Mas para mim, ele parece mais um cara incompreendido do que malicioso, que mais está ferido do que parece ser maldoso. Além disso, foi Barian que disse isso quando insinuou que o coração quer aquilo que quer, e não importa quantos avisos eu recebo sobre Jackson, tenho quase certeza de que ele é o que meu coração quer. De repente, um som estridente interrompe a bruxa do meio-dia, se não estou enganada, de Dvorak, que está tocando nos altos-falantes da cantina. O que é isso? Me pergunto, analisando ao redor para ver se fomos subitamente invadidos por algum grupo estranho de guerrilheiros tocadores de triângulo. É o sinal, explica Macy. São as primeiras duas palavras que ela conseguiu dizer desde que a ordem se reuniu ao nosso redor. E nós 7 olhamos para ela surpresos. E isso só faz com que ela abra um pequeno sorriso antes de enfiar metade de um biscoito na boca. Você ainda não comeu nada, diz Jackson. Em seguida, pega um biscoito e entrega para mim. Está falando sério? Pego o doce porque sei que ele vai ficar ali parado até eu aceitar. Mas ainda vou retrucar, porque sou inteligente o bastante para saber que, se eu deixá-lo agir desse jeito com as pequenas coisas, ele vai fazer de tudo para passar por cima de mim como um rolo compressor em relação às outras coisas também. Tenho certeza de que posso decidir por mim mesma se estou com fome ou não. Ele dá de ombros. Uma garota precisa comer. Uma garota pode decidir isso sozinha, em especial quando o rapaz sentado ao lado dela não comeu nada. Mikai solta uma exclamação baixa. É isso aí, Grace. Não deixe que ele diga o que você tem que fazer. Jackson o encara com um olhar que me causa calafrios, mas Mikai simplesmente revira os olhos. Percebo que é a primeira vez que ele se cala desde que se sentou à mesa. Mas não o culpo por isso. Se Jackson me olhasse daquele jeito, acho que fugiria para as colinas. Para qual sala você vai? Pergunta Jackson quando estamos manobrando para sair da cantina, que de repente está abarrotada. É mais fácil do que deveria, considerando a debandada rumo às portas que está acontecendo no momento. Mas enquanto Jackson está na dianteira, o mar de alunos faz mais do que simplesmente abrir caminho. Eles simplesmente saltam para longe. Busco a minha grade de horários outra vez, mas antes que eu consiga tirá-la do bolso, Mikai responde. A246. E logo depois desaparece entre a multidão. Aparentemente, A246. Repito num tom irônico. Aparentemente. Ele vai um pouco à minha frente para abrir a porta, enquanto a segura para mim. Nenhuma outra pessoa passa por ela. Em vez disso, todos esperam pacientemente até eu atravessar, e tenho a ligeira sensação de que isso é mais do que mera popularidade, mais do que puro medo. Deve ser assim que a realeza vive. Parece absurdo pensar em algo tão bizarro, mas passo pela porta e sigo pelo corredor sem que qualquer outra pessoa, além de Jackson, esteja a menos de 1,5 metros de mim. E não me importo com o fato de estar num colégio interno de elite no Alasca, ou numa escola pública superlotada em San Diego.
Isso não é normal. Também percebo que a mesma coisa aconteceu ontem antes da guerra de bolas de neve. Não importava o quanto o salão ficava abarrotado ou o quanto as pessoas se empurravam, ninguém chegava nem perto de Jackson ou de Macy e de mim, desde que ele estivesse conosco. E então, o que você fez para merecer tudo isso? Pergunto quando nos dirigimos para a escadaria. Para merecer o quê? Eu o encaro e reviro os olhos, imaginando que ele esteja zoando com a minha cara. Mas a expressão de dúvida que ele devolve para mim demonstra que ele não está. Fala sério, Jackson. Como não percebe o que está acontecendo aqui? Ele olha ao redor claramente confuso. O que está acontecendo? Como não consigo decidir se ele está brincando comigo ou se realmente é tão obtuso, apenas balanço a cabeça e digo: Ah, deixa pra lá. Em seguida, vou em frente e finjo não perceber que todo mundo está olhando para mim, mesmo quando se apressam para sair do meu caminho. Eu tinha feito planos, ainda em San Diego, de me misturar rapidamente com a multidão aqui na escola, não foi? Pois o plano está oficialmente cancelado.